Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um momento para a reflexão. E eu gostaria de hoje, nesse dia do Imaculado Coração de Maria, fazer uma reflexão mais contemplativa. O que significa isso? Perceber em fatos a palavra de Deus. Quando a gente fala mais discursivamente, é uma catequese, né? Olha, faça isso, não faça aquilo, é desse jeito, não é daquele jeito, né? Mas uma meditação mais contemplativa é quando a gente vai chegando à conclusão, também auxiliados pela graça do Espírito Santo, diante dos fatos que são apresentados, né? Então, em primeiro lugar, a festa do Imaculado Coração de Maria, que nós estamos celebrando hoje, tem uma ligação direta com a que nós celebramos ontem, do Sagrado Coração de Jesus. Não teria sentido celebrar o Imaculado Coração de Maria se não fosse celebrar aquele coração que está mais próximo do coração de Jesus. De fato, uma festa depende da outra. Uma é na sexta e a outra é no sábado. E todo mundo mais ou menos conhece a imagem do coração de Jesus, não é verdade? Dificilmente nós encontramos uma igreja onde essa imagem não apareça. Aqui nós temos uma muito bela, inclusive nesse ano dos 40 anos da paróquia, não é? Uma das imagens primeiras dessa comunidade, quando ainda era capela, né? As 4 imagens originais, né, de quando foi construída a igreja são o crucificado, a imagem de São José, a imagem da padroeira, Nossa Senhora da Glória,
que teve algumas mudanças, não é? Por curiosidade, aquela imagem que nós temos hoje aqui no presbitério era a imagem que ficava na gruta. O padre Jorge Getúlio, que viu como ela é de madeira, né? Que ela ficava na gruta e estava se apodrecendo, é que teve a iniciativa de restaurá-la e trazê-la para dentro. E lá embaixo colocou a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que é que nós temos lá até hoje, né? Mas é uma imagem do início da paróquia. E a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Nós conhecemos a imagem, mas pouca gente conhece a história. O que foi que Jesus disse a Santa Margarida Maria? Disse o seguinte, ele diz assim, a santa no seu relato, né? Ele pôs de manifesto para mim o seu divino coração, ou seja, abriu o peito, literalmente mostrou a ela um coração, que é um símbolo, lógico, não é o coração de verdade, né? Um símbolo porque está coroado de espinhos, transpassado por uma lança, em cima dele tem uma cruz e rodeada de fogo, que é o símbolo do amor de Deus. Então é um símbolo, né? Uma catequese, contemplar o coração. E aí Jesus disse a Santa Margarida, eis o coração que tanto amou os homens e que nada poupou para se esgotar e consumar para lhes manifestar os seus testemunhos de amor. E por reconhecimento não recebo da maior parte dos homens senão ingratidões, irreverências e sacrilégios e as friezas e desprezos que eles têm por mim neste sacramento de amor. Muito interessante. No tema do coração de Jesus está a falta de reverência à Santíssima Eucaristia. É disso que Jesus reclama. E ele continua dizendo, mas o que me é ainda mais sensível é que são os corações daqueles que me são consagrados que procedem desta forma comigo. Ou seja, o assunto não está bom para ninguém, mas os piores são os padres. Os piores são as religiosas, os religiosos. Os piores são os consagrados, que deveriam ser mais confiantes e não são. Que deveriam me honrar mais e não honram, né? Então, a partir dessa aparição do coração de Jesus, se criou uma legião, um apostolado, né? De soldados e soldadas, podemos dizer assim, de Jesus, que tem como fundamento a oração. E o que pedem, em especial, a santificação dos padrecos, né? Dos pobres padres, que a gente está precisando bastante, né? Porque, claro, né? Imagina, se o ministro de Deus é cheio do Espírito Santo, ele leva um monte de gente para o céu. Agora, o contrário também é verdade, gente. O escândalo de um sacerdote pode tirar muita gente da igreja, tirar muita gente do caminho, levar muita gente para o inferno. Por isso, rezem pelos padres, pelo amor de Deus, que a gente precisa, né? E falando hoje do Imaculado Coração de Maria, nós falamos de um caminho muito seguro para chegar ao coração de Jesus. E chegar ao coração de Jesus pela honra e adoração ao Santíssimo Sacramento. Às vezes a gente vê na igreja, né? Precisamos disso, né? A igreja tem que ensinar como as escolas têm que fazer o bem, como os hospitais têm que fazer o bem, como as universidades têm que fazer o bem, como as obras sociais têm que fazer o bem. Isso é verdade, mas isso é consequência. São os frutos, são as ramas. Nós não podemos ficar pelas ramas e esquecermos do centro, da essência, que é justamente o amor a Jesus. Se nós não amamos a Deus, o que vamos fazer por Ele? Se nós só temos uma espécie de cartilha de bom cidadão, de boa cidadã, o que nós vamos fazer por Jesus? Se não há no coração de um fiel aquela chama que o coração de Jesus ostenta, né, sobre ele, e também o coração de Maria, porque estão muito unidos, né? Nós não faremos nada por Deus, hein? Faremos muitas vezes por nós mesmos, por uma espécie de sentimento de altruísmo, mas não é isso ser cristão. Ser cristão é ser invadido e dominado pelo amor do coração de Jesus. E aí, para ser contemplativo nessa homilia, eu escolhi 3 histórias que têm a ver com a cidade de Macaé, em relação às aparições de Nossa Senhora. Nós temos aqui na cidade 3 paróquias. A nossa paróquia Nossa Senhora da Glória é uma paróquia mariana, lógico, mas não é uma aparição de Nossa Senhora, né? É um título e um privilégio mariano. Mas nós temos aqui 3 paróquias que são de aparições. Lá no Lagomar, paróquia de Nossa Senhora das Graças. Aqui na Aroeira, não sei se o Pedro conhece, paróquia de Nossa Senhora de Lourdes,
queridíssima dele, faz aniversário dia de Nossa Senhora de Lourdes, é da paróquia, está até com cinto azul hoje, é uma beleza. E a terceira, lá no centro, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E o que me chamou a atenção? Que essas 3 aparições são profundamente ligadas com a adoração da Santíssima Eucaristia. Então vou contar a primeira história. A primeira das aparições destas citadas é a de Nossa Senhora das Graças, em 1830, 18 e 19 de julho de 1830. Assim diz Santa Catarina Labouré, que viu Nossa Senhora. Santa Catarina vestiu-se depressa e seguiu o anjo. O anjo acordou ela às 11h30 da noite para ir para a capela, dizendo a ela: a Virgem te espera. Então você imagina, né? Ela achou que era um sonho, mas não era, mas ela achava que era um sonho. Até aqui ela está achando que é sonho ainda, né? As luzes por onde passaram estavam acesas, o que lhe causou admiração. Mas muito maior foi o seu espanto quando, ao chegar na capela, a porta se abriu, mal o menino tocou com a ponta dos dedos nela. Na capela, todas as velas estavam acesas. O menino a conduzia ao santuário. O menino é o anjinho, né? O anjo da guarda. Junto à cadeira do padre diretor. Ali ficava então, na igreja, o altar com o Santíssimo Sacramento e na frente do sacrário a cadeira do padre. Então o anjinho botou ela ali. Catarina espera e reza, passando meia hora em adoração. De repente o anjo lhe diz: eis a Santíssima Virgem. E é muito interessante porque é a única aparição que eu conheço em que a vidente toca em Nossa Senhora. Toca mesmo, fisicamente. Diz assim: ao lado do altar, onde normalmente se lê a epístola, Maria desceu, dobrou o joelho diante do Santíssimo Sacramento e foi sentar-se numa cadeira, a cadeira do sacerdote. Num abrir e fechar de olhos, a vidente atirou-se aos seus pés, apoiando as suas mãos sobre os joelhos maternais da Virgem Maria. Eu morria ali. É só eu botar, Deus meu, se eu encostar no manto de Nossa, eu acho que eu morro na hora, né? Mas tudo bem. Foi esse o momento mais belo de sua vida. Durante 2 horas, olha isso, 2 horas, Maria falou com Catarina de uma missão que Deus queria confiar-lhe, que é a missão da medalha milagrosa, muita gente também conhece, não é? E também das dificuldades que iria encontrar na realização da mesma. Entre as palavras de Nossa Senhora, ela disse: neste trono encontrareis a graça. E ela estava falando da Eucaristia, do sacrário. Primeira aparição. Vamos para a segunda. A de Nossa Senhora de Lourdes. 1858. Conta um pouquinho da história. A família de Santa Bernadette, que era vidente de Lourdes, era muito pobre, muito pobre. De fato, estava vivendo numa verdadeira miséria. A família era tão pobre que o pai de Santa Bernadette, nos últimos momentos antes até da aparição, tinha se sujeitado a trabalhar carregando uma carroça, porque pagavam mais ao burro que carregava a carroça do que aquele que moía o trigo no moinho. Então ele próprio, com a sua força, carregava uma carroça para poder manter a sua família. E nessa situação, a Bernadette foi enviada para uns parentes, um pouquinho longe, para cuidar de ovelhas, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E o que aconteceu? Como ela ficou lá, longe, na casa dos parentes, no campo, ela não se preparou para fazer a primeira Eucaristia. Então, em 1858, ela era a única menina de 14 anos do bairro que não tinha feito a primeira Eucaristia. Então ela, chorando, pediu à família para voltar para Lourdes, para poder se preparar e receber a comunhão. Por isso Bernadette estava em Lourdes. E aí, neste ano de preparação, enquanto ela era preparada pelo padre para fazer a primeira Eucaristia, com dificuldade porque ela não sabia ler nem escrever, no dia 11 de fevereiro de 1858, a Virgem lhe apareceu. E é muito interessante, nas aparições, foram 18, a Virgem não fala quase nada, só ensina ela a rezar o terço. Acompanhou ela durante a catequese. Ela recebeu a primeira Eucaristia no dia de Corpus Christi, dia 3 de junho de 1858. E foi nesse fervor de querer receber Jesus que Nossa Senhora lhe apareceu.
Mais um testemunho da Eucaristia, né? E por último, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917. Mas em 1916, as 3 crianças receberam a aparição do anjo de Portugal. E na terceira aparição do anjo, o que ele fez? Deu àquelas crianças a Eucaristia. Lúcia já tinha feito a primeira Eucaristia, mas Jacinto e Francisca, não. Francisca nunca fez a primeira Eucaristia numa igreja, só comungou uma vez na vida, da mão do anjo. E o Francisco, que eu estou errando o nome, e o Francisco recebeu logo depois a primeira Eucaristia na igreja e logo veio a falecer, porque tanto a Jacinta quanto o Francisco morreram da chamada febre espanhola, gripe espanhola, não é? Diz assim o relato, como foi a terceira aparição do anjo: trazendo na mão um cálice e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu-me, é Lúcia que está contando, né? E deu-me a hóstia a mim. E o que continha no cálice deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Que bonito, né? E ainda um dado que eu não tinha escrito aqui, mas que um anjinho me lembrou ali no início da missa, é que atrás da medalha de Nossa Senhora das Graças tem os 2 corações inscritos, né? O desenho dos 2 corações, a imagem dos 2 corações, né? Corações muito unidos. Que os nossos também sejam. Como, Padre? Começando por ouvir a palavra de Deus e por aprender a receber bem o Santíssimo Sacramento. Então, senhoras catequistas e senhores catequistas, se vocês estão ajudando as crianças a receber bem a Eucaristia, saibam que vocês têm uma aliada imbatível. A Santíssima Virgem está com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.